harmoniosa. Este adjetivo, cheio de harmonia, sempre correu o Brasil com muita ginga. Praias, calçadas, pequenas ou grandes festas. Ela sempre aparece, nem que seja em pensamento. No novo trabalho de Jorge Benjor, ela faz balançar as FMs de todo o país. É a música Abre Alas do 28º disco de Benjor, Homo Sapiens. O Benjor que volta à carga, justificando o título de Rei do Refrão. A guitarra e voz inconfundíveis dão mais uma vez aula de como animar uma festa. E isso começou faz tempo. Em 63, deixou para trás uma paixão, o futebol e a ponta direita do juvenil do Flamengo. Entrou em campo Jorge, o músico e compositor, com o disco Mais Que Nada. Mais de 100 mil cópias vendidas e um hit que atravessa décadas, sendo regravada por vários artistas. Pois o samba está animado, que eu quero é samba. Tá chovendo. A malandragem de quem é salgueiro do pé acabou pintando uma das cores do tropicalismo. Chove Chuva semeou junto com o País Tropical e outros sucessos a alquimia urbana suburbana de Jorge Benjor, o senhor enchipista. Toda molhada, linda, linda e despenteada. Cruzou as décadas de 70 e 80 compondo clássicos, mas ocupando uma posição de coadjuvante no cenário musical brasileiro. Benjor já foi bem. Foi assim que Jorge ficou conhecido. Bem passou a Benjor por causa dos direitos autorais. Diz a lenda que George Benson, aquele de On Broadway, teve creditado na conta alguns dólares que o nosso Jorge teria ganho por alguns shows na Europa. Benjor caiu no túnel do tempo. As regravações foram preparando um novo terreno. São Jorge sabe o que faz. De repente, alguém gritou alto pelo síndico. Salve Jorge! W Brasil demorou 3 anos para surgir nas paradas de sucesso e chegou arrebanhando uma nova e sedenta legião de seguidores. A banda do Zé Pretinho voltava a animar as festas. Em 93 veio Alcohol, balanço em que a Gal Costa bebeu na fonte. Um ano coroado com o prêmio Shell. Em 94 foi a vez de 23, o disco que teve como locomotiva a dançante Engenho de Dentro. O guarda-chuva, cuidado pra não cair da bicicleta. A inspiração nas páginas de jornais, o papo solto com os anjos, a conexão com o desconexo, o funk maracatu, samba rock e afoxé. Uma estrada de mais de 30 anos e 700 músicas chamada Jorge. Salve, Jorge! Mangueira, estação primeira. Ele sobe e desce o morro com cadência e precisão. E desfila na... Bem, para entrevistar o Jorge Benjor essa noite, nós reunimos aqui uma turninha bastante boa. O Antônio Carlos Miguel, crítico de música do jornal O Globo. A Mônica Figueiredo, que é diretora de redação da revista Capricho. O Tarek de Souza, crítico de música do Caderno B do Jornal do Brasil. O nosso Escova, músico que tocou no último disco do Benjor, entre outras coisas. O Cunha Júnior, que é repórter do programa Metrópolis da Rede Cultura. O Marcelo Pires, publicitário da agência W Brasil. E o Chico Science, da banda Chico Science, Nação Zumbi, que nos honra aqui também com a sua presença. Obrigado, Chico. Eu queria lembrar a vocês que o Roda Viva é transmitido em rede nacional com 48 outras emissoras de 17 estados brasileiros. Nós lembramos que, infelizmente, como esse programa foi gravado, você não vai poder enviar as suas perguntas aqui para o Benjor. Salve simpatia. Salve simpatia. Salve, Jorge. Jorge, você não gostou aí do negócio do rei do refrão? É, o rei do refrão é muito forte. Jorge, nós te pegamos, né? Você não gosta muito desse negócio de entrevista, mas nós Estamos aí. Estamos aí, né? Bom, vamos começar
com o assunto quentinho. Viu o jogo ontem, Botafogo e Santos, o que você achou? Eu achei... Ó, você viu que eu vim até com a torcida da Estrela Solitária. Botafogo ou que é Peixeiro? Não, se fosse pro Santos, se o Santos fosse campeão, valeria pro Santos. Como no Santos não foi campeão, vale pro Botafogo. Eu assisti o jogo, foi um jogo assim de estudo, né? Porque eu achei que o técnico Cabralzinho, ele jogou o primeiro tempo para tentar decidir. Para decidir. Mas o Botafogo bem armado, um estilo totalmente, uma escola europeia que não se joga aqui no Brasil. O único time que joga é o Botafogo. E essa escola europeia é mais em Portugal que joga assim. E porque o Autuori teve lá... ele trouxe essa escola toda para o Botafogo. E eu acho que isso dificultou muitos clubes brasileiros por causa disso no campeonato. Que não estão acostumados a jogar com aquele meio de campo fechado todo. E mudando do Botafogo para o seu Flamengo, como é que vai ser o Flamengo em 96? O meu Flamengo, eu queria dizer que no ano do centenário ficamos sem. Ficamos sem, mas mas no ano do centenário tivemos a glória de ganhar o campeonato estadual de remo. O Flamengo é uma equipe de regata, clubes de regata do Flamengo. Ganhamos o remo, o campeonato estadual do remo, ganhamos o campeonato de basquete estadual e ganhamos o campeonato de waterpolo. Quer dizer, 3 títulos. 3 títulos. Ganhamos do futebol, mas ganhamos 3 títulos. Agora você torceu para alguém ontem? Você é Flamengo. Eu sou Flamengo. Eu não, realmente, eu sou Flamengo. Eu só torço para o Flamengo. Eu gosto de ir ao estádio porque eu gosto de ver bom futebol. Grandes equipes. Eu sempre gostei do estádio para isso, para ver grandes equipes. Jogadores que não são do meu time, mas que é craque, eu gosto de ver. Uma equipe bem armada, um bom meio de campo, um bom goleiro, eu gosto de ver. Agora, ontem, eu não podia torcer porque a minha banda, eu tenho 2 botafoguenses, eu tenho 2 santistas e o gerente é santista. Então, eu falei, o cara vai sabotar meu som. O músico já vai tocar errado, se torcer contra, aquelas coisas. Então, falei, ganha o melhor, quem tiver mais sorte, e foi o que aconteceu, né? Hoje eu estava vendo, eu vi que houve 3 erros. Foram 3 erros, né? O primeiro gol, impedimento, o segundo gol do Santos teve um toque de mão e o terceiro foi um erro porque valeu. Foi um gol que valeria. Mas isso acontece no futebol, né? Jorge, agora, nós vimos aí que você teria jogado na ponta direita do Flamengo. Conta essa história direitinho para nós. Jogou, não jogou? Quem jogava com você? Comecei na escolinha do Flamengo. Comecei na escolinha, quando jogava ainda no campinho, do lado, no campinho. O Flamengo tinha um campinho, depois hoje melhorou, né? Mas jogava no campinho, onde tinha uma lixeira, a gente já começou a jogar ali. Até passar depois para a quadra que existe até hoje lá. Hoje a quadra é usada mais para patinação, onde jogava-se o futebol de salão. Eu comecei até chegar, aí tinha, meu tempo era infantil, você ia para o infantil, do infantil tinha o infanto juvenil, o infanto juvenil é que ia para o juvenil. Eu fui até o juvenil. E tem algum jogador da sua época que foi? Na minha época que jogava comigo, outros, muitos não conseguiram ficar. Mas no meu tempo que eu via lá, porque já era do time de cima, Carlinhos, que foi um grande meio de campo, o próprio Gerson. Começou no Flamengo. Começou no Flamengo, eu vi eles todos lá no Flamengo. O Jorge, eu li no material que a gente recebe aqui sobre a sua vida, um material maravilhoso, que você falando sobre o Rio de Janeiro e sobre o fato de você ser carioca, que você toparia ser presidente do Flamengo. Eu quero dizer que eu apoio a candidatura. Como é que é esse papo? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu até já comprei um título para poder fazer parte do conselho, porque tem que fazer parte do conselho, né? E eu acho que tem a maioria lá que tem essa ideia junto comigo. Muita gente já, da minha época, nós, torcedores, muita gente já está comprando seu título para poder entrar para o conselho. Maravilha. Para poder me apoiar ou eu apoiar alguém que tenha ideia diferente.
Mas era a única presidência que eu gostaria de tentar. No mínimo, né? No mínimo. A presidência do Flamengo. Como é que você, tão carioca, Flamengo, Salgueiro, mora em São Paulo numa boa há tantos anos? Eu moro em São Paulo porque o meu amor por São Paulo, casei com uma paulista, não é? Que é a Domingas. E aqui eu tive meus filhos, aqui em São Paulo, na Promatra, o Tomás e o Gabriel, são paulistinhas. E é o meu amor por São Paulo. E eu gosto de São Paulo porque eu tenho grandes amigos aqui em São Paulo, mas a distância é mínima para o Rio de Janeiro, sendo Você que... tem casa no Rio também? Sendo que eu faço todo ano isso, é o verão, eu boto em casa, eu escrevo na porta, sigam-nos que forem carioca. A gente muda para o Rio no verão, só volto quando começam as aulas. Jorge, Oi. posso fazer uma pergunta? Uma outra particularidade da sua vida, que parece ser a música também, né? Não só o futebol. Eu acho que É um detalhe. É um detalhe na sua vida. Eu acho que foi o Tarek que chegou a escrever isso, vou colocar você já na roda aí. Se não for, você me desculpa, mas parece que foi o Tarek que escreveu no jornal, no JB provavelmente, que você seria um dos poucos músicos, artistas brasileiros que conseguiram ter um estilo próprio, assim como o João Gilberto e alguns poucos outros, né? Reza a lenda que lá no início dos anos 60 você chegou numa gravadora, que eu acho que na época era Philips, e o Armando Pitigliani era o diretor artístico, você chegou com violão e começou a tocar, mal começou a tocar uma música qualquer e ele está contratado. Porque você tinha um estilo absolutamente diferente de tocar daquela época. A Bossa Nova já vinha revolucionando uma certa coisa e você tinha uma batucada diferente de tocar, que depois passou para a guitarra e tal. Eu queria saber de onde é que você tirou isso aí. Eu sei que desde os 13 anos parece que você toca pandeiro, então você vem batucando já outros instrumentos há algum tempo. De onde é que saiu isso? Desde os 13 anos, porque no 13 anos, 13, 14, eu fiz seminário menor. No seminário menor, cara, tinha aula de canto, eu tinha aula de teclado, né, órgão, né? Já sabia isso tudo, né? Para cantar, porque cantava-se muito no coral gregoriano, né? E isso tudo misturou com o que eu via fora, depois quando eu passava as férias, eu via desde samba, desde rock e de música brasileiras que os meus pais tinham em casa que gostavam, né? Isso tudo foi misturando e até eu consegui, já com essa idade, eu já tentava fazia minhas letras. Eu sempre na escola, sempre escrevi muito, redação, modéstia à parte, sempre fui bom. Escrevia grandes redações, escrevia coisas que eu gostava. E aí depois eu passei a cantarolar essas coisas todas. Isso passou para a guitarra e depois de que passou para a forma? música. Depois quando eu aprendi violão, mas muito tarde, porque eu não tinha a intenção de ser, nunca, de ser músico. Mas tinha uma referência de um outro músico? Eu tinha referência de músico através das músicas que meu pai ouvia em casa. Meu pai era amigo do Ataúfo Alves, e tinha disco do Ataúfo. Eu gostava do Baião, do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, essas coisas todas, rock, do Little Richard. Ô Jorge, esse samba do Ataúfo um pouco mais lento, quer dizer, o primeiro cara a ralentar o samba foi o Ataúfo. Isso te influenciou um pouco para você criar essa batida? Que você Não, criou? a influência realmente de samba, eu tinha de escola de samba que eu gostava. Quando meu pai me levou pela primeira vez no Salgueiro para ver, eu gostei, que era uma coisa diferente, eu sempre gostei de percussão. E a primeira vez, quando eu vi uma bateria de escola de samba, eu achei incrível que era um monte de gente tocando juntinho, certo, né? Aquilo me deixou assim... Qual o primeiro samba do Salgueiro que você lembra, Jorge? Qual foi o primeiro samba? Primeiro samba? Tem vários, mas o primeiro que marcou foi Chica da Silva, né? Que foi o primeiro samba do Salgueiro que marcou. E o outro, Rei do Maracatu. Meu maracatu é da coroa imperial, ele é de Pernambuco, ele é da Casa Real. E essas coisas todas eu gostava porque era uma porção de gente tocando. Até então eu via só um cara só batucando, ou um baterista, um cara só com pandeiro. Aí não, era um monte de gente tocando. E aquilo, eu fiquei alucinado com aquilo. Mas, ô Jorge, a sua batida é uma batida que ninguém faz. Quer dizer, não é uma batida de escola de samba, não é uma batida da Bossa Nova, foi uma batida que você criou. Da onde você tirou assim? Eu não sei, realmente eu não sei
Eu não sei de onde eu tirei. Foi uma mistura, não sei. Jorge, foi isso que eu misturando queria e foi. perguntar, assim, essa questão já das influências, né? Já começaram já perguntando. Aí eu queria perguntar a respeito de disco, assim, um disco que eu acho bem bacana, assim, poxa, pra mim é o de Benjó, que me influencia mais, acho que há outros também, o Tauba das Esmeraldas. Poxa, E eu queria saber, assim, como foi o processo, acho que muita gente quer saber, o processo de criação desse disco, e se você acredita nos deuses astronautas e na agricultura celeste. Acredito muito. Eu queria dizer que esse foi, para mim, esse é um dos meus melhores trabalhos. Eu posso dizer para você, eu posso numerar meus trabalhos, eu posso dizer rapidinho, o Samba Esquema Novo, aí do Samba Esquema Novo, África Brasil, que já foi o último, mas antes do África Brasil tem esses dois, que é o Taba de Esmeralda, Solta o Pavão e o África Brasil. Sendo que o Taba de Esmeralda, esse meu trabalho na Poligram, é o meu melhor trabalho, porque foi um trabalho que na Poligram sempre tive o problema do trabalho, as pessoas meterem o dedo, falar, não, isso aí não vai vender, isso aí é um trabalho muito hermético. Então eu falei, então eu vou pedir a ordem, na época era o André Midani, que era o chefe geral, eu fui falar com o André Midani, ó, esse é o meu trabalho, eu queria fazer esse trabalho é o que eu quero fazer, mostrei para ele, e é um trabalho que eu falei, há muito tempo eu queria fazer. Eu sei que eu estou falando de uma filosofia que é muito difícil, hermética, estou falando dos alquimistas, estou falando da Tábua de Esmeralda, estou falando da agricultura celeste, estou falando de filósofos como Paracelso, que tem a música que é uma homenagem a ele, que é o Homem da Gravata Florida. E eu estou falando que coisas que pouca gente sabe, mas esse é um trabalho que eu queria fazer. E é um trabalho que ele não vai ser... Acho que você estava falando de coisas que muita gente sabia e eles não sabiam. Eu falei, é um trabalho, pode ser elitista, mas ele vai ser tão popular que vai agradar. E como aconteceu com a música, os alquimistas estão chegando, realmente é a música que até hoje eu toco nos shows, atravessou, tem 20 anos. Ô Jorge, uma curiosidade, você falou desse disco eu tenho uma versão do África Brasil no Tábua de Esmeralda. Tábua de Esmeralda. E tem outra versão no África Brasil. No África Brasil. Eu me inspirei, até você sabe disso, na versão do África Brasil, por uma coisa que me chamou a atenção. De todos os seus discos, você sempre tem uma certa tranquilidade para cantar um swing. Agora, aquela versão do África Brasil, do disco 2, é muito nervosa. Quer dizer, eu, na verdade, aquilo me pegou de um jeito que você sabe disso, que eu potencializei aquela raiva. Porque foi a única música da sua carreira. Eu queria que você me dissesse por que existem essas duas versões. Quer dizer, que a primeira é dentro do seu estilo mais calmo e a segunda é tão doída, tão sofrida. Foi um momento que você fez essa versão do segundo disco? Foi um momento, daquele disco foram situações também assim, como o Tábua de Esmeralda. O disco começou sendo produzido por Mazola. A ideia era a gente fazer um disco pela primeira vez ao vivo, como se fosse ao vivo, no estúdio. Tocando tudo, vazando tudo. A ideia era essa, para dar a intenção que fosse ao vivo, num show, né? Sim. E era uma Mazola. No meio do disco, mudaram, tirou o meu produtor, que era o Mazola. Quer dizer que essa raiva foi por causa já estava. Deixa eu te perguntar. O Caetano uma vez disse que você, entre as milhares de coisas que ele te adora, é de você sempre cantar música feliz, alegre, de você não ter nunca... Talvez chame muita atenção essa música com essa raiva, porque destoa pra caramba do teu padrão. Quer dizer, quando você tá triste, você faz o quê? Você faz uma música alegre? Sempre eu faço uma música alegre. As minhas músicas tristes, elas têm sempre um final feliz. Ela pode começar triste. A minha música sempre triste, porque sempre eu usei melodia e tom, vocês sabem disso, tom menor. Isso é uma coisa que eu aprendi desde cedo. O tom menor, ele é melodioso, mas ele é triste. Aí você tem que vai fazendo, vai, até achar uma solução. Mas ele consegue. Chove Chuva é uma música totalmente... Ela é triste, mas ela não é triste.
porque ela tem um final feliz. Pois é, sempre tem um final feliz. Agora, em relação a essa coisa de sempre ter um final feliz e dessa alegria, você foi muito patrulhado numa época por fazer esse tipo de música, né? As patrulhas ideológicas. Sempre. E, ao mesmo tempo, isso foi engraçado e é tragicômico, aliás, porque na mesma época que as patrulhas diziam que você não era politicamente correto, vamos dizer assim, a ditadura perseguia você. A ditadura perseguia você dizendo que Charles Anjos 45 seria uma citação à Lamarca, não me lembro mais quem, e aquela música, País Tropical, Che Guevara. E País Tropical seria aquela, no Mar País Tropical seria um código. Então, ao mesmo tempo você era perseguido pelas patrulhas e pela ditadura. Que paranoia mesmo, né? Tinha isso. Como é que foi? Deve ter sido duro. Foi duro, mas realmente quem sofreu mais na época, né, que tinha eram mais politizados, porque eu sempre fui apolítico. Mas eu me lembro, quem sofreu mais com Charles Anjos 45 foi Caetano, porque a gravação, eu fui chamado várias vezes, mas ninguém falava lá comigo, eu ia lá e vinha embora. Me deixavam esperando. Mas eles não, né? O Caetano realmente, no Charles Anjos 45, ele teve problema, como teve problema, eu tive problema também com outra música, meu Mano Caetano. Lá vem o Mano que a Maria Bethânia gravou. Lá vem o Mano Caetano, ele vem sorrindo, ele vem cantando, ele vem feliz, pois ele vem voltando. Porque eles viram uma bandeira brasileira, porque eu botei numa linda estrada verde, cheia de sol e rosas amarelas, debaixo de um lindo céu azul, lá vem o Mano Caetano. Aí também acharam que a gente estava preparando a volta do Caetano. Aí quem foi chamado nesse inteirinho foi o André Midani, porque era o responsável pela gravadora, ele foi chamado para responder. Agora, Jorge, já que a gente está falando em Caetano e estamos falando em Charles Anjos 45, o Caetano escreveu na época do lançamento do disco que nenhuma música havia tocado ele tanto da primeira vez que ele tinha, na primeira audição da música, como Charles Anjos 45. E Charles Anjos 45 realmente é uma música absolutamente surpreendente, né? Tirando essas coisas, essas fantasias de Lamarca, Che Guevara, essa coisa toda, e ela era muito representativa de um tipo de malandragem que havia no Rio de Janeiro. Agora o Rio de Janeiro mudou muito. A questão da malandragem é outra, a questão do morro é outra. Como é que você vê essa música hoje? O que você estava pensando quando você fez na época? Na época foi uma homenagem ao malandro que eu conheci, né? Que era o Robin Hood, na época dos morros. E ele sempre tinha que voltar para os morros para acabar quando ele voltava para o morro, o rapaz voltava para o morro. Quando ele estava no morro, era tudo que eu conto na música, que eu cantei na música. Saraivadas de balas pro ar, queimas de fogos de saraivadas de balas pro ar, festa geral. Mas tem uma coisa um pouco premonitória, porque essa situação volta um pouco ao Rio de Janeiro, assim, o universo da desordem é que organiza a ordem, nos morros, essa coisa toda. Mas era uma música para acabar. O Charles Anjos 45 foi feita, inspirada no malandro carioca, que, além de tudo, Charles Anjos 45 é porque ele usava uma 45. E ele era um anjo, porque quando ele chegava, tudo ficava bem. Tudo se transformava. Por falar em anjo, anjo também é um tema que você praticamente atravessa toda a sua obra. Agora virou uma certa moda, o anjo entrou num tema que hoje se vende bastante livros, gravuras de anjo, essa coisa toda. Que significado tem um anjo para você? Como é que você se interessou pelo tema do anjo? O anjo, para mim, sempre teve um significado grande, E eu acho que todos nós temos um anjo da guarda que protege a gente. E isso aprendi, como eu disse, na minha passagem pelo seminário, eu aprendi, estudei. E a minha música, eu acho até que o Observatório Romano gosta, porque segue os padrões do Observatório Romano. Toda a cadência dos anjos. Desde serafim, querubim, trone, dominações, virtudes, potestates, principatos, arcângelos e anjos. São os anjos cristãos, né? E isso serve o padrão. A minha música não tem, eu acho que tem hoje em dia,
falam, tem muita mistura de anjo, tem anjo umbanda, tem anjo com búzios, tem 1000 coisas, tem, como você citou, 1000 livros. Eu acho que tem muita gente querendo aparecer e escrevendo errado, né? Jorge, você está falando sobre anjos, sobre ser esse seminarista, mas a sua música também é assim, pós-sensual, né? Uma música maravilhosa. Como é que o ex-seminarista convive com essa sensualidade toda? Não, eu sou humano, poxa. Eu não tive vocação. Eu aproveitei bem os estudos que eu tive lá, que me deram, aproveitei bem, com consciência, não sabe? Para mim foi muito bom, abriu. Mas eu estou dizendo, sou cristão? Eu sou Jorge, sou cristão, sou católico, apostólico, sou cristão. Jorge, a produção está pedindo para você levantar um pouquinho a aba do seu boné, desculpa. porque está dando uma sombra. Então, pronto, olha aí. Então resolvi ter uns 2 olhos. Eu ia botar aqui, que eu... Tá bom. Está dizendo, sem medo. Sem medo, exato. Sem medo. Sem medo. Vamos lá, Escova. Alô? A pergunta já fizesse. Sou cristão, sou cristão, sou. Outra curiosidade, aproveitando. Mas isso não te impediu de se interessar por outras religiões, outro tipo de religiosidade que atravessa a sua música também. Sou ecumênico também, ecumênico. Claro, todas as religiões. Sincrético. Isso. Brasileiro. Você citou os discos que você gosta e realmente escolheu... Esses foram os discos que eu citei, foram os discos meus pela Poligram. Sim. Eu posso citar 2 discos meus pela Ação Livre, que é a Banda do Zé Pretinho, que esse disco para mim também um disco. E o outro, Bem-vindo à Amizade. O Bem-vindo à Amizade é um disco também assim, que aconteceu, ele não aconteceu assim no primeiro ano, aconteceu depois, quando foi descoberta a música Eu Sou o Sol. É um disco que tem O Dia que o Sol Declarou Seu Amor pela Terra, tem Todo Dia Era Dia de Índio, tem, quer ver? Tem... É nesse que tem Luiz Wagner, o guitarreiro? Luiz Wagner, guitarreiro. Eu quero fazer uma pergunta sobre isso. Tem Luiz Wagner, guitarreiro, tem, isso. A minha pergunta é o seguinte, eu ouvi uma historinha de que quando você largou o violão para começar a tocar guitarra, porque um dia você viu o Luiz Wagner tocando guitarra numa boate no Rio de Janeiro. Isso procede, ou foi por isso que você fez a música Luiz Wagner Guitarreiro? Não, desde a época da Jovem Guarda, na Jovem Guarda que eu consegui, sério. Porque até então o estilo da minha música era um estilo, assim, que eles denominaram, era um samba esquema novo, né? Que não tinha um rótulo inteiro. E na época... os puristas achavam que eu não podia tocar guitarra, uma coisa que eu sempre gostei. Eu queria tocar guitarra. Eu tinha que tocar escondido, realmente. Tocava escondido. Tanto que o primeiro programa que eu fui fazer na Record, que era o Fino da Bossa, já havia era uma coisa que eu falei, mas aqui eu não estou me sentindo bem, aqui não é a minha praia. Teve uma passeata, né, contra a guitarra. Teve passeata, e eu achei, aqui não é a minha praia, aqui Aí até que eu fui convidado para a Jovem Guarda. Realmente eu me sinto feliz por isso, que eu sou sempre convidado. Agora, Jorge, era difícil você definir qual era a sua praia, porque a Bossa Nova te cultivou a sua música, a Jovem Guarda e a Tropicália. Quer dizer, os 3 movimentos do período, de alguma maneira você... Olha, a Bossa Nova, realmente, quando eu comecei, a Bossa Nova já não estava no cenário. Eu comecei, posso dizer, eu vi muito Bossa Nova, mas uma pessoa só, João Gilberto. João Gilberto foi meu ídolo, ainda é, pela a maneira dele tocar tão coloquial, da divisão dele, cantar e tocar o violão. Ele já era, Bossa Nova, João Gilberto, nunca ninguém tocou igual a ele, da Bossa Nova, ninguém. João Gilberto é outro, ele é a Bossa Nova. Ele é totalmente diferente de todos da Bossa Nova. A Bossa Nova veio depois, naquele oba-oba em cima, mas a Bossa Nova é o João Gilberto. E é um estilo que eu sempre gostei, foi o de João Gilberto. E também faz parte da minha mistura musical. E eu queria dizer, como eu estava respondendo para ele aqui do meu disco, como eu disse da Poligram, o meu primeiro disco, eu queria dizer que o meu samba
meu samba carioca não tinha uma leitura de... Os próprios músicos que tocavam samba de conjunto no Rio, eles não tinham uma leitura da minha batida. Eles achavam uma coisa... era um samba, mas não era. Tanto que meu primeiro disco foi um conjunto de jazz, uma banda de jazz que gravou comigo. Eles que sacaram que tiveram uma leitura. Foi Meirelles Copa 5. Eles que fizeram o meu primeiro disco e o segundo, porque eles tinham uma leitura própria. Eu queria perguntar, porque parece que você tira da lista dos melhores discos um que eu acho ótimo, que é o Benjor, seu primeiro na Warner. Parece que esse disco foi meio confuso, a produção dele foi meio confusa. Você não gosta muito dele? Benjor não gosto. Eu posso dizer que tem uma coisa boa só no Benjor, foi a minha gravação com os Paralamas, Homem de Negócio. Foi a única coisa boa do disco. Aliás... o resto, realmente, o meu primeiro disco foi um desastre na Warner, o Benjor. Só escapa essa música com os Paralamas. A história da guitarra e do Luiz Wagner. Não, a história da guitarra que eu estou dizendo, não. Comecei a tocar depois que eu fui conhecer o Luiz Wagner tocando, ele tinha um grupo. Os também. Brasas? Os Brasas. E a gente já trocava identidade ali de guitarra, porque a gente gostava. Então, quando estava no hotel, todo mundo tocava um pouquinho. E ele também tinha um balanço diferente do convencional. Ele tinha um balanço diferente. Ele tinha a música do sul dele lá, misturada com rock. E você fez essa música, Luiz Wagner, eu fiz essa música em homenagem a ele. Foi uma música que eu homenageei, foi uma música que uma homenagem ao Luiz Wagner, a princesa Diana e o Charles, né, o marido. Que eu falo, é um casamento, né? Eu falo, Luiz Wagner, guitarreiro, liga essa guitarra e anime o terreiro. Toca jongo, maracatu, tira um som de Jimi Hendrix, que eu acompanho no pandeiro. Em homenagem a essa moça bonita que hoje vai casar, eu quero vê-la muito linda como estava a Lady Di no dia do seu casamento com Charles. Com aquele vestido, com aquela cauda maravilhosa. Ô, Jorge, eu queria falar das suas homenagens, das suas parcerias, que você já homenageou muita gente. Eu me lembro da Rita Gipe, Rita Lee. Que era a Rita Lee, que é genial essa música. Até assim, as parcerias de Toquinho, Arnaldo Antunes. Isso. Como é que é essa? Porque tem músicas, adoro o cabelo com Arnaldo Antunes, eu acho que Maravilha é uma coisa... Que maravilha mesmo. O Que Maravilha foi assim uma música, também entra nessa história, o Fernando Faro, né? Porque o Fernando Faro e a Bujanra, né? Eles que fizeram, tinha um programa na Tupi, que era o Divino Maravilhoso, que era totalmente tropicalista, né? E cada programa tinha um tema, né? O Abujanra e o Faro, o programa, a gente vai falar de uma coisa, vai falar de São Paulo, pelas ruas de São Paulo, de uma mulher. E aí começou, o Toquinho tinha uma musa, e a mesma musa do Toquinho era minha, a Carolina. Por coincidência. Por coincidência, era filha da mãe. E aí vocês uniram esforços. Chama a Carolina, então vamos fazer tudo para a Carolina. Nós dois já juntamos. Carolina, pronto. Aí, que maravilha. Você gosta de compor com outras pessoas? Você gosta? Gosto, mas é muito difícil, raro, né? É muito raro. Mas eu tenho... Mas é que quando rola, é hilário. Claro. Por isso que eu estou perguntando. Jorge. Agora, aproveitando a lembrança da Rita Lee, no livro do Carlos Calado, A Divina Comédia dos Mutantes, está saindo agora, ele diz que houve um namoro entre você e a Rita, daí a música Rita Gipe. Você confirma? Não, namoro não. Já falou. O Tim Maia, uma vez disse no alto, Tim Maia, me entregou. Não houve. O que houve, então? Diga a verdade. Não, porque fazíamos show junto. Era incrível. Tem um show há 20 anos atrás. Tem o show da Ródia. É o show da Ródia, olha só. Build-up. Tinha Tim Maia com a banda dele, tinha a Rita com a banda dela, tinha eu com o Trio Mocotó, tinha Gal Costa, tinha um balé, tinha o Juca Chaves. Tinha meu pai. Teu pai, gente aberta, esse show rolava pelo Brasil inteiro. Então, e a Rita tinha um Jeep. A Rita tinha mania de carro grande, ela e os Mutantes. Ela tinha um Jeep. Um dia vi a Rita no Jeep e fiz a música. Rita Jeep, sujeita. Como a gente estava pelo Nordeste, a frase lá era muito de sujeita, né? Essa sujeita. E aí saiu, Rita Jeep, sujeita, você é um barato.
terrivelmente feminina, com você eu faço um trato de comunhão de bem. O negócio é o seguinte, você é minha e eu sou seu também. Ficou só na música. Mas não houve nada de namoro. Pode perguntar a Rita. Quem é assim? Aliás, a Rita, os filhos da Rita são maravilhosos, são amigos dos meus filhos. E quem é Silvia Lenheira? Silvia Lenheira é minha mãe. Eu sei. E aí, como é que é a música? Silvia Lenheira é minha mãe. Foi a primeira música que eu fiz para minha mãe, que Simonal gravou. Ô Jorge, voltando ao Charles Anjos 45, Opa. tem uma outra coisa revolucionária nessa música, que é o seguinte, é uma música que a letra é maior que a música, quer dizer, é um pré-rap. Você já antecipou o rap com essa música. Ela tem mas a cadência dela, eu queria, a ideia, não sei, mas eu queria falar e cantar ao mesmo tempo. Então, isso é o rap. Eu sempre usei isso, eu queria falar e que fosse uma coisa, tipo um discurso mais cantado. Uhum. Eu sempre fiz isso. Ritmo e poesia. Eu queria botar, e às vezes o maestro, uma vez o próprio Rogério do Pará falou isso. Essa música, ela vai, parece que não vai dar na harmonia. O Se Papai Gira já tinha um pouco isso, também, né? Também, Se Papai Gira, que é bem anterior. Também, bem tem esse, É uma coisa que eu queria falar e cantar ao mesmo tempo. Agora, é o mesmo Charles do Take It Easy, My Brother Charles? Não, é outro. É outro Charles. Como Charles Júnior é outro. É outro Charles. Júnior é outro. Quantos Charles? Charles Júnior é o filho do Charles. Charles Júnior. E esse Charles que era o Robin Hood dos morros, ele ainda existe, ainda está vivo? Como é que é? Ah, velhinho. Ah, é? Sossegado. Está vivo ainda. Você falou da sua ligação com o rock brasileiro já desde lá dos primórdios, né, na Jovem Guarda. E a gente recordando o rock brasileiro, por exemplo, nos últimos 15 anos, quando ele voltou em 82 através de Blitz, Paralamas, Titãs, Barão, chegou em 89, 90, o rock brasileiro deu uma parada, ou a mídia determinou que o rock brasileiro tinha caído para surgir aí sertanejo, etc. e tal. Nessa época aí, logo depois, você estourou através de W Brasil e todo o swingado, e a juventude descobriu você. Isso. Logo em seguida, veio toda uma nova geração que retomou o rock de uma outra forma. Está aqui o Chico Sainz, que é representante disso aí, que junta o rock com coisa de maracatu, etc. e tal. Vem Raimundo. Você acha que foi uma ponte dessas duas gerações? Foi uma boa, porque eu já conheci, tocamos no festival lá em Garanhuns, não é? Pode crer. Um festival maravilhoso lá em Pernambuco. Mundo Livre. Com o Mundo Livre. Então, eu já conhecia o som deles lá. Eu falei, esse som é um som que é o som que vai encaixar. Uhum. Entendeu? E eles encaixaram. Faz um trabalho deles urbano lá, mas é um trabalho que é para todo o Brasil, não é um trabalho só para lá. Uhum. Foi uma coisa que eu fico contente com eles ter acontecido musicalmente. De determinada forma, você abriu porta para que eles pudessem... Porque realmente o W Brasil, uma música que eu comecei a fazer desde o meu. Porque eu sempre, no Rio de Janeiro, eu sempre fiz shows nas comunidades. O W Brasil começou a nascer lá no Jacarezinho. Lá na comunidade que eu fiz show, lá no Jacarezinho, na Praça lá da Paz. Fiz um show maravilhoso. Lá começou a nascer lá, através que eu já tinha feito um show de fim de ano aqui. Foi o Washington Oliveto, na W Brasil. Onde você criou o refrão? Porque eu criei o refrão porque eu achei. Antes era WGG. GGK. Aí quando passou para W Brasil, eu falei, poxa, eu acho esse nome é demais. W Brasil é uma coisa diferente. Eu vou aproveitar, vou pegar esse refrão e no show eu comecei. O refrão canta, alô, alô, W Brasil, não é uma saudação. É que você é o rei do refrão, Jorge. Jorge. Aí surgiu, e lá com meu show no Jacarezinho, eu fui juntando tudo, juntando com o Tim Maia, meu amigo, as coisas todas, e foi saindo o W Brasil com as coisas, fatos e fotos, né, com as coisas lá do Planalto, aquelas coisas todas. Jorge. E foi saindo o W Brasil. Jorge, você está lançando, vamos falar um pouquinho do lançamento. Vamos aí. Um novo disco, Homo Sapiens. É o primeiro pela gravadora nova, pela Sony, é isso? Pela Sony Music. Meu primeiro trabalho, eu queria dizer aqui no Roda Viva que realmente passei por 3 gravadoras. Eu nunca tive assim um trabalho, um acompanhamento
de carinho e de credibilidade, entendeu? Nunca tive isso como estou tendo na Sony Music. Acreditaram no meu trabalho, né? No meu profissionalismo, na minha pessoa. Então, me deixaram... eles queriam um disco. Eles falaram para mim assim, eu quero um disco de você. E mandaram escolher produtor, estúdio. Eu nunca trabalhei assim, a primeira vez, é uma coisa maravilhosa. Depois de tantos anos de carreira. Depois de tantos anos de carreira. Jorge, agora esse disco, nesse disco tem muita gente importante, você cita muita gente importante. Isso, e eu quero dizer que participou aqui o Escova, um contrabaixo, botando no chão, sendo que eu usei 2 baixos. Eu uso o JJ Lucrécio, que fica ponteando, que essa música que a gente está ouvindo é uma homenagem... É uma homenagem a uma história do seu baixista Isso aconteceu com o JJ Lucrécio. O Gostosa é uma situação do JJ Lucrécio que ele me passou. Gostosa, ela é gostosa, diz que tá pegando aquela bola muito longe. Bem que minha mãe avisou. Meu filho! Mas a mãe de todo mundo fala isso, né? Meu filho é muito longe, pô, você não está comendo direito, não está dormindo direito. Você também canta em espanhol pela primeira vez nesse disco, né? Então, eu queria mostrar também um trabalho que eu nunca tinha feito, assim, né? E com o meu primeiro disco pela Sony Music, eu queria mostrar algo diferente. E é a música Maria Luísa. Que você fez, já compõe em espanhol e tal. Como é que foi compor em espanhol? Saiu direitinho? Você... Já, porque o Maria Luísa já tinha a letra em português. Certo. E aí fui passando o espanhol, mas eu tive uma ajuda de uma professora de espanhol, uma professora espanhola, chamada Matuca, que corrigiu para mim. Teve até no estúdio, né? Severa, mandando eu cantar. Não sei, Jorge, não, se habla assim, eu tenho que ser... Sim. Agora é incrível esse esquema que a Sony está armando em você. Não é à toa que eles estão chamando você lá de o rei do pop, né? Nem mais um apelido, o rei do pop. O rei do pop, tal do mais. Rei do refrão, rei do pop. Você vai sair daqui rei de alguma coisa, Jorge. Agora, eles estão preparando um esquema impressionante, porque eles disseram que você vai ganhar espaço em TV a cabo, internet, e vai sair um CD-ROM com você, com letras, música, shows. Como é que você está conseguindo administrar essa coisa assim que está crescendo de uma maneira tal que você está multimídia, né? Para mim está o tempo, né? Difícil assim de tempo, né? Que eu estou fazendo 1000 coisas, eu estou correndo atrás muito. Além de ensaio, agora, daqui a 2 dias já começo a gravar o vídeo, o clipe, que é para sair no CD-ROM, com entrevista. Estou fazendo ao mesmo tempo, fazendo rádio e televisão. Agora vou para o interior, depois, em janeiro, já vou começar no interior de São Paulo, fazendo rádio e TV e shows, né? Já está essa programação toda. Ô Jorge, você não tem medo de uma super exposição? Bom, eu estou começando, para mim é um começo. Eu não tenho medo porque para mim é um começo, eu estou começando. Mas você não acha, por exemplo, na época dos comerciais, do W Brasil, já pintou um pouco assim? Não, eu acho que não. Para mim foi, olha, eu quero dizer que eu não posso deixar decepcionar essa galera que eu ganhei de 3 anos para cá. Essa galera, eu vi agora nesses 2 meus shows no Olímpia, que essa galera é fiel, desde o meu começo, desde o W Brasil, essa galera foi no Olímpia, galera fiel, essa adolescência toda, que querem mais coisas minhas, querem mais trabalhos meus, eles querem que eu apareça mais. Eles são os próprios para dizer que eu estava sumido. E eu tenho que dizer para eles que eu tenho que dar um tempo, eu tenho que fazer um disco por ano, ou 1 ano e meio, até 2. Jorge, você costuma dizer que a sua geração não entendeu tão bem você quanto essa geração de agora, né? A minha geração, realmente, muitos poucos bem-aventurados me entenderam. Um deles é Caetano Veloso, que sempre me entendeu. Muito pouco. Porque tudo que eu fiz antes, eu faço agora, é a mesma coisa.
É a mesma coisa, só aproveito agora a tecnologia nova que tem. Agora, Jorge, o que aconteceu com o disco que você gravou no estúdio do Prince, remixado, seu último disco na Warner? Ficou meio apagado. Não, esse disco, eu queria dizer... Foi esquecido imediatamente. Eu queria dizer que eles esqueceram de bobeira. A Warner esqueceu. Esse disco é um disco maravilhoso, o Old Dance. Foi um disco que eu realmente fiquei satisfeito que eu gravei numa tecnologia incrível no estúdio do Príncipe, lá em Minneapolis. Nunca tinha visto um estúdio assim, com tudo que lá não conserta nada, eu nunca vi isso, lá troca. Não serve, eles chegam, módulos, as mesas, lá não tem nada, tudo troca. A ideia era lançar esse disco para o mercado internacional? Não, a ideia foi. Mas o disco foi lançado na América Central, foi ótimo. Como eu disse para a Mônica isso, não foi? Porque eles acharam um estilo muito charmoso na América Central, porque eles acharam, porque eu cantando em português, em brasileiro, né? Totalmente diferente, com arranjo americano, de swing americano. A ideia foi o seguinte, foi gravar em Minneapolis, porque eles acham que a banda de Minneapolis, o som de Minneapolis serve para todo os Estados Unidos. Ele tem um som que é compatível para todos os Estados Unidos. O pessoal de Minneapolis tem esse swing. Então, a ideia foi essa, o arranjo deles mesmo. E eu só participei, botando voz e guitarra, e em português. A ideia era isso, para chocar mesmo. E o disco foi bem na América Central e nos Estados Unidos. O disco realmente foi feito para lá, não foi feito para aqui. Foi isso. Fazer um aí, já aproveitando essa coisa da tecnologia, a coisa da nova geração, nessa época de shake your body, né? Isso. E teu som que já tem maior swinga. Eu queria saber, uma curiosidade, a tua relação com tecnologia e o que é que você escuta hoje, assim? A minha relação com a tecnologia, para mim, foi maravilhoso, né? Porque não mexeu no meu trabalho, ele só melhorou, né? Porque hoje em casa eu tenho um mini estúdio, eu tenho um teclado, eu tenho bateria eletrônica, eu misturo os sons, gravo sons. Você programa a sua bateria para tirar minha ritmos, bateria, programo minha bateria. Inclusive nesse disco aí, né? Eu toco a bateria e tiro aquele som programado ali. E na feitura do disco eu uso aquela minha bateria programada com o baterista da minha banda tocando junto. Então fica uma mistura de som que eu gosto muito. Isso fica muito bom. E sendo que a minha raiz é a mesma, né? Esse afoxé eletrônico que tem naquela faixa, a banda do Zé Pretinho em inglês ali, esse foi feito com a... Também. Foi feito porque assim. Aquele ritmo é excepcional. É aquele programação de bateria. Eu programei aquele ritmo. Primeiro eu toco na bateria normal, né? Para ver como vai ficar e vou apertando junto a tecla, como é que eu quero. Bumba aqui, caixa aqui. Aí o tarol. Pouca gente usa tarol, né? Mas o tarol tem um... Não é? O tarol tem um som, ali tem o tarol. E vai somando. Aí um baixo, né? Um teclado baixo vai no meio também para dar aquele bumbo. Eu quero aproveitar que hoje você está ganhando a opção de coroas aqui, quero dizer que eu acho você o rei do ritmo. Mais uma. Eu acho que você realmente... Vamos ver quem acerta até o final do programa. Leva um CD do Benjó. Reiterando o que o Cunha tinha dito, eu acho você um dos maiores criadores brasileiros. Muito obrigado. Entendeu? E justamente nessa área do ritmo. Eu queria perguntar se a tua ascendência africana, porque você é descendente de etíopes, se influiu nisso, nessa coisa da predominância do ritmo na sua música. Eu queria falar disso também, por parte da minha mãe, muito, porque eu vi muita música etíope, cantos etíopes, através da minha mãe, com batuques dos parentes. Eu era menino, criança, e eu vi um som, eles falavam numa língua que eu não entendia, e um batuque, que isso foi misturando tudo. Você já esteve na Etiópia? Não, ainda não. Tô para ir. Ainda não pude ir, mas falaram que não é a hora de eu ir. Agora, Jorge, aproveitando. Posso fazer um? Faz favor. Nós falamos aqui, até eu escrevi um texto para você, em que eu dizia que
você é original nos dois sentidos, da inovação, mas também da origem. Né? E você vem há alguns anos falando de coisas que no Brasil não se fala mais, de ritmos que a gente não ouve mais e que você pesquisa esses ritmos, ou se você anda atrás desses ritmos, essa coisa toda. Quer dizer, você coloca o funk ao lado de maracatu, ao lado do miudinho, do jongo. Da terra do maracatu. Exato. O maracatu é um ritmo incrível, que são ritmos brasileiros, nobres brasileiros, que, por exemplo, o maracatu é só cultuado lá, né? É um ritmo até que eles acham que é meio de candomblé, mas não é, um ritmo bonito o maracatu. Eu uso o maracatu, o jongo, eu gosto muito. Realmente eu gravei um jongo no disco 23 com o Tim Maia. Que é Moça Bonita. É um jongo. E o jongo realmente só no Rio de Janeiro, na Serrinha, que eles ainda cultuam. Passa de pai para filho. São batidas nobres, ritmo nobre brasileiro. E você me disse também que anda à procura de um professor, que você disse que estava na Bahia, mas depois talvez estaria em Pernambuco. Isso, que é um grande conhecedor dos ritmos brasileiros. Dos ritmos Quem sabe a gente não acha através do Roda Viva. Grande conhecedor, Isso. Ele esteve num festival, no primeiro festival que teve na Bahia de música africana. Isso foi acho que em 90, o primeiro festival. Você de percussão, não foi? Que eu participei lá, ele estava lá. Então, aproveitando essa história que o Tarek falou sobre a descendência africana e tal, queria que você falasse dessa festa da juventude que teve na Argélia e que você teve contato com os grandes músicos africanos, né? E também que você dissesse como é que foi a participação do King Sanadé no teu disco. Foi uma participação realmente no festival lá na Argélia, foi a Festa da Juventude, e era um festival africano. E eu fiquei surpreso, porque eu fui o único da América do Sul a ser convidado para participar desse festival. Era só música africana. E eu fui convidado para participar desse festival. E aí eu tive lá conhecimentos, né? Falei com Mori Kanté, King Sanadé, Touré Kunda, Alpha Blondy, Rei Lemar, depois teve Fela Kuti, que fazem umas músicas, por exemplo, o Fela Kuti, ele é maestro, arranjador, africano, mas ele tem uma escola europeia de música. Então ele mistura. E é uma coisa incrível porque ele toca, a banda, a orquestra toda, é uma coisa de show, que eles tocam vestido de africano mesmo. Sabe, todo pintado, a orquestra toda. E ele também regendo com osso, aquilo. É uma coisa incrível, ele regendo aquela banda africana, aquela orquestra misturada. Você vê muita coisa, a raiz europeia no meio da música, como o Rei Lemar, que é um grande tecladista, né? Africano, mas que estudou lá na França, tem uma escola, misturam tudo. E isso tudo no Festival da Argélia, eu me senti honrado de ter cantado lá nesse festival. E quando o King Sanadé veio aqui para o Free Jazz, né? Aproveitamos para ele participar do disco Mama África, que eu já vim de lá com a ideia de fazer uma música em homenagem a todos que participaram desse festival. O Mama África são nomes de grupos que participaram do festival. Essa característica dançante da sua música, cheia de groove, swing, quer dizer, você é capaz de musicar uma bula de remédio e tornar uma canção dançante. Mas já me disseram que você faz muita pesquisa para as suas letras. Isso é verdade? Você abre enciclopédias atrás de temas? Eu sempre fui um pouco didático, né? Dizem até que você pegou os nomes dos livros do Dostoiévski. E até eu queria completar essa pergunta. Dostoiévski foi um livro que, para mim, foi bom, mas um livro difícil de ler, né? Que era difícil. Então, o adolescente, o ladrão honrado. O ofendido, o jogador e o ladrão honrado. É verdade, Jorge, As eram todas amarelas. É verdade que o Cacá Diegues mandou uma sinopse da Chica da Silva e você musicou a sinopse? Ele mandou porque, na época, ele queria uma Chica da Silva rápida e mandou. Eu falei, aqui não vai dar. Um script todo. Aí ele falou, quero assim, né? Aí eu falei, aqui tá. Fui só ajeitando o meio de campo e saiu.
Você gosta, Babu, de escrever, né? Gosto. Não, mas você, voltando assim, você lê. Muito. Você lê muito. Isso seria legal você poder falar um pouco sobre isso. Muito. Como ele falou, tenho Barça em casa todinha, que eu gosto de ver, de que está acontecendo. E eu sempre quis fazer uma música para falar da gente, né? Quando eu falo Homo sapiens, a mulher também está no meio. Não é só o homem e a mulher, o Homo sapiens. E eu queria fazer uma música também, que ela fosse um pouco didática, que falasse da estrutura do homem até o Homo sapiens, mas que fosse ao mesmo tempo que tivesse uma intimidade do homem, aquela coisa do homem. O homem sofre porque sente a gostosa necessidade de amar, aquela coisa do homem não voa. Mas eu acho que nós temos um pedacinho do Homo sapiens que a gente pode... Quando consegue voar, essas coisas todas. Seu arranjo novo. Mas esse caso, você está falando, a gente está falando muito dos ritmos e agora estamos falando da letra, né? Que você também é muito criativo com relação a... Até tem, você seria um repórter musical, eu gosto muito de... acho que é muito verdade isso. Mas então como é que você casa? Você geralmente tem a letra primeiro, depois a música? Como é que funciona o casamento? Não, eu tenho muitas letras que eu escrevo. Escrevendo? Eu vou escrevendo, muito. Por exemplo, aqui hoje eu posso descrever, modesta parte, eu posso chegar em casa e descrever aqui, a Roda Viva. Começa... Você aqui, estava sentado, bonitinho. Muito obrigado. Posso descrever. E daí, você faz isso primeiro? Pinta. Claro. Aí eu guardo, fica guardado. Mas pode sair junto, né? Às vezes sai junto. Mas não tem essa coisa de interferir? O João Marcelo me falou que uma vez ele estava na tua casa, tocou o telefone, você botou o telefone na letra, o telefone tocou e o Maximiliano, e vai entrando tudo na letra. O Maximiliano entrou, no Maximiliano toca a guitarra, Porque eles foram lá em casa, o Maximiliano tem aquele estilo. O Maximiliano, quer dizer, é o filho de Simonal, grande guitarrista, músico ao extremo, maravilhoso. É o filho caçula do Simonal. E o Maximiliano tem um jeito todo, ele tem um jeito de história em quadrinhos. Ele todo de borracha. O Maximiliano, precisa ver ele no palco, tem uma presença no palco incrível, tocando guitarra. E tinha visto o Max, aquela ideia de músico e cientista mesmo, ele tem essa figura. Eu falei, vou ler, na hora veio Maximiliano, toca guitarra e caça plutônio. Ele tem a ideia do... Caça plutônio, é o cara que caça o plutônio para não deixar que faça uma bomba. Foi a ideia de botar na música. E tem isso, eu consegui casar direitinho. Essa coisa que a Mônica falou, interessante, que de repente toca o telefone e você coloca o telefone. Como é que fica esse compromisso com a compreensão do público que canta toda a sua música e de repente não sabe? Por exemplo, tira essa escada daí, que você estava no apartamento do Tim Maia. Eu tive que fazer várias matérias na Capricho com as traduções das letras. Exatamente. O avião, que você disse que é o cara que avisava do disco voador, que é a polícia. O avião tem tudo a ver. Como eu disse, começou lá no Jacarezinho, no Haddad Brasil. O avião... seria um hold, que eles lá puseram para mim. O hold, mas lá é avião. Ele falou, o avião, um amigo chegou, o avião vai ficar aqui para você, qualquer coisa fala com ele. Que é o hold, né? Então ele ia, vai para lá, volta. Vem ali, manda mexendo o som aqui que tá danado. E cuidado com o disco voador. Cuidado com o disco voador. O disco voador é os homens, a polícia. O Jabor percebeu uma coisa, que nessa música você fala, Tia Zélia, se estiver ventando, não veio de helicóptero. E isso foi anterior ao desastre do Ulisses Guimarães. Mas existe. Tia Lé existe. Claro. A Tia Lé existe. Mas a coisa do helicóptero, né? A Tia Lé porque tudo aconteceu no Rio de helicóptero, né? E a Tia Lé vai muito para Búzios de helicóptero. A Tia Lé foi empresária do Gil, do Caetano, da Gal. E na Europa também ela foi minha empresária lá e hoje ela está... Jorge, você disse que, dada a altura da entrevista, que não se interessava na época muito por política, essa coisa toda. Agora, essas letras que você vem fazendo com funks, que são quase que reportagens do Brasil,
elas necessariamente passam por alusões aos momentos políticos que a gente está vivendo. W Brasil, foi assim, Engenho de Dentro, e agora também você volta com uma música desse tipo. E você, como é que você acompanha? Você acompanha o noticiário? Como é que você se informa para fazer essas letras? Eu me informo, eu falei para você, eu me informo. Eu gosto de ler os jornais diários, né? Aqui de São Paulo eu leio, estou no Rio, leio. Qualquer lugar que eu estou, eu gosto de ver as notícias. Você ainda assina jornal de fora do Brasil? Não, você agora comprava? não, só daqui mesmo. E ali, isso tudo, noticiário de TV, né? Telejornal. E gosto de ver. Agora aumentou mais ainda porque tem multicanal, eu vejo as notícias, né? Sim. Várias notícias. E são notícias adequadas, porque são incríveis as coisas, né? As notícias da América Latina, da América do Norte, da Europa, né? Que você tem acesso rapidinho. Antigamente só no jornal depois, né? E as daqui são ótimas, porque são coisas que são verdades, né? Que acontece lá no Planalto, são coisas verdadeiras. Que sai isso, e elas parecem que já vêm assim certinha, encaixadas. Melhor ficção é realidade. Já vem, ficção e realidade, tudo junto. Ô, Jorge. Você gosta... Opa. Eu perguntar o que você gosta de fazer fora tocar, que a gente sabe que você adora, que tá na cara. Mas assim, você teve uma época que eu sei que você era mais boêmio, que saía mais, caía na night, aí... Mas isso é quando eu era solteiro. Enfim. Quando você era solteiro, você passeava bastante. Muito, muito. Mas agora, eu continuo gostando de tocar. Agora, mas ainda eu não estou tendo, por incrível que pareça, eu não estou tendo, há 3 anos que eu não consigo parar. E não dá pouco tempo para jogar um futebolzinho. Mas você continua não fumando, não bebendo? Não bebo, não fumo. Nunca, gosta de calça justa? Eu botei essa aqui hoje para vir bonito, mas está um calor. Né? Jorge, quantos shows você tem feito por ano? Tem muitos shows. Por semana, você tem ideia? Eu não tenho ideia, ali está o seu Osmar ou a Marilda, podia ser, eles sabem ali. Bom, muito. Mais que o time do São Paulo, mais que o time do Palmeiras. Muito. Graças a Deus, graças a Deus. Ô Jorge, pelo fato de você ser um criador original, sempre aparecem uns imitadores por aí. Teve o Bebeto e tal, e agora tem toda uma corrente do samba paulista chamada de swing, que pegou aquela sua batida e usa essa batida aí a 3x2. O que você acha disso? Como é que você se sente? Se sente meio roubado? Como é que você se sente? Olha, para dizer a verdade, eu não acho que eles me imitam, não. Nem o Bebeto? Pode parecer, mas eu nunca fiz isso, nunca. Eu nunca fiz o que eles tentam fazer, eu nunca fiz. O meu estilo foi totalmente diferente. Eu já respondi isso, já comparei, mas não tenho. Lembra alguma coisa, às vezes, como eu disse, na harmonia em tom menor. Que às vezes, mas não... É bem diferente a batida, é bem diferente. Bem mesmo. Viu? Jorge, oi. Uma vez a gente fez uma entrevista ali para... o cara ali. Tá bonitão. Para Bis. Tá bonitão. Tá bonitão. Viu? A gente fez uma entrevista para Bis uma vez e a gente conversou sobre a música nos anos 70, a música brasileira, o soul dos anos 70, né? E você fez um comentário interessante, você falou, nos anos 70, a música romântica que tocava no rádio, ela era rica em harmonia, em melodia, tinha lá o Cassiano, o da Fé e tal, não sei o quê. E hoje o que se toca, quer dizer, obviamente sem fazer uma comparação, mas a gente vem vindo da mídia, talvez pelo fato da indústria cultural brasileira não ser segmentada, então a gente sempre, quando um dá certo fazendo um negócio, é aquilo que a gente ouve até estourar, você entendeu? Foi o caso da música sertaneja, que no meio do bololô tem coisa boa e a maioria é ruim. Como você vê, quer dizer, como o Tari colocou, essa invasão desse samba hoje, assim, quer dizer, você acha que tem coisas legais, você poderia citar alguma coisa legal? Eu acho, por exemplo, tem uma quantidade, sempre tem, né, em movimento, uma quantidade, vai sobrar, vai ter uma quantidade. Sempre sobra os 2 ou 3, né? Os 2 ou 3 vão sobrar. Você tem algum deles que você citaria, que você gosta? Olha, para mim, o grupo de todos, eu poderia dizer isso, eles não
eu não fiz escola para ele. Quem fez escola e continua atuante, para mim, eles todos mamam no fundo de quintal. Todos. E você fez... Você fez uma homenagem ao fundo de quintal. No disco novo ao fundo de quintal, né? O Birani e o Biraci, Ô Jorge, como é que você se sente assim homenageado pelo Mundo Livre, que fez o disco Samba Esquema Nós? Isso, achei lindo o nome, Samba Esquema Nós, é demais, achei lindo. Achei demais. Uma lembrança que eu agradeço. Gostei. E o disco também, são meus amigos. Rapaz do bonezinho disco dos amigos, foi demais. O Gil conta uma história que uma vez ouviu um trabalho seu e falou assim, nunca mais vou fazer nada porque era isso que eu gostaria de estar fazendo, a música do Jorge Ben. Você já teve essa sensação, ouvido alguém, não? Assim, gente, não preciso tocar mais. Não, tem música que a gente ouve assim, fala, pô, gostaria de ter feito esse som, gostaria de ter feito esse arranjo, não sabe? Tem coisas bonitas. Jorge, hoje em dia tem muito songbooks, cantores interpretando música de outros cantores, músicas antigas. Você tem vontade de fazer um disco desse tipo? Você tem vontade de fazer um show? Porque você é uma pessoa que canta mais as suas músicas nos shows, essa coisa toda. Mas você tem essa vontade também de um dia fazer um disco com música de outros compositores, de outros cantores? Eu também tenho vontade. Isso é uma vontade que todo mundo tem, né? A gente tem. Eu já fiz uma experiência, eu não falei aqui, mas gravei já uma música do Caetano, uma música que eu gosto tanto, uma música que fala de uma existência, assim, de um amor, né, que tem uma melodia muito bonita, e a história que é de manhã, é de madrugada, é de manhã, não sei mais de nada de manhã, vou ver o meu amor. Essa linda. Essa gravação é muito bonita. Bonito, eu gravei essa música do Caetano. Aquele disco com o Gil. O disco com o Gil... Ele nasceu no estúdio, como é que... o disco com o Gil foi O disco com o Gil, eu queria dizer, foi uma coisa assim incrível. Na época, nós pertencíamos à Poligram e teve um jantar na casa do André Midani, presidente. E o convidado especial desse jantar era o Eric Clapton. Todo o caixa da Poligram foi lá, porque o Eric Clapton estava lá. Nós fomos e tocamos lá. O Eric Clapton veio a gente tocar. Eu e o Gil. E aí, na época, ou na hora, o André Midani falou, pô, vocês podiam fazer isso no estúdio, hein? E aconteceu, a gente foi para o estúdio, o produtor era o Paulinho Tapajós. Nós fomos para o estúdio e fizemos um disco assim. Foi no mesmo dia isso? Tocamos tem muito de jam, muito de improviso. De improviso. Foi no mesmo dia, depois da festa? Era free. Tocamos porque pode ver que tem faixa de 9 ou 11 minutos. Era direto, errando ou não, ia direto. Foi eu, Gil, mais um baixo e uma percussão só. E é um disco que realmente uma coisa diferente, que acho que só tinha que fazer aquele disco mesmo, porque o segundo eu acho que não ia sair igual. Algum chamou. Aí ia ter que fazer música para tocar, 3 minutos. Jorge, e a sua carreira na Europa, como é que tá? Porque você, quando apareceu Chove Chuva, essa coisa toda, você já teve uma grande acolhida internacional, essa coisa toda, virou muito conhecido na França, por exemplo, na Itália, essa coisa toda. Como é que está a sua carreira agora lá? Você tem cuidado dela? Tem feito A minha carreira, por exemplo, agora de 3 anos para cá, eu fiquei mais aqui, cuidando da minha carreira aqui no Brasil. Mas a minha carreira, todo ano, sempre foi na Europa. Por exemplo, incrível que pareça, na França, eu tenho vendagem, por exemplo, o Tábua de Meló tem uma vendagem incrível. 10 anos Paulo depois... Coelho também, então... 10 anos Vocês gostam dessa... 10 anos depois também é uma vendagem incrível, mais do que aqui no Brasil. Ô Jorge, mas você estourou primeiro nos Estados Unidos, né? Com o Mais Que Nada, com o Sérgio Mendes, o Zazueira com o Herb Alpert, o Nena Naná com o José Feliciano. Você recebeu esse dinheiro? Eu me lembro que na época que eu entrevistei você disse que não tinha recebido nada. Não, foi me deram um chapéu grande. Porque o Mais Que Nada, só com o Sérgio Mendes, vendeu 1 milhão em cacetado. Só com o Mais Que Nada você já podia ter ficado rico, né? Já ficava bem. Se eu tivesse lá, uma editora lá, americana, estava muito bem.
Muito. Você teve muito problema com esses dinheiros fora do Brasil? A história do Jorge Benson é verdade? A história E do o Jorge nome, Benson, não, você mudou o nome mesmo? descobrimos uma vez com o Masquinada. Certo. Houve uma confusão, sério mesmo lá, porque ele tinha gravado uma música, Masquerade. Do Leon Russell. A música do Leon Russell. E eles pensavam que o Masquerade era a mesma coisa, que era do Jorge Benson. E aí você, a mudança do nome é exatamente por isso? Ou foi não, a você mudança que do nome tem várias coisas, porque quando eu fui para o Warner, o André Midani falou, tem que vir para fazer uma coisa diferente. Então ele falou, você vai para Los Angeles já, gravar um disco, e a gente vai bolar uma... Então partiu disso, os artistas da Warner. A Warner tinha 3 artistas, tem um argelino e tudo com bem. E o Jorge Benson, eu falei, olha, lá está tendo esse problema, eles pensam que às vezes eu sou o Benson. Sim. Eu expliquei isso para ele. Aí a gente foi bolando, eu falei, qual o nome que poderia usar? Falei, o meu nome, que ia ser no começo, na Poligram, era Benzábila. Mas eles falaram que não era, que o Benzábila é o nome da minha mãe. É o Benzábila de família, Benzábila. Aí eles disseram, não, Benzábila não é sonora, não é uma coisa artística. Fica só o bem. Aí ele falou, então vamos botar, mas Benzábila também vai ficar muito, vai mudar radical. Certo. Então falei, então bota Benjor. Aí ficou, tanto que o primeiro disco saiu só com Benjor, foi para marcar. Nem Jorge saiu, só o Benjor, primeiro disco. Jorge, você fez uma espécie de análise da sua própria obra aí, e você não citou um disco que é inclusive de uma outra gravadora, que era Artistas Unidos, que acabou fechando, que é o Bidu. Como é que você situaria esse disco na tua carreira? Não, esse foi isso, me esqueci. A Jovem Samba. Me esqueci desse disco. Eu esqueci desse disco porque é o seguinte, foi um disco que... Aquele disco de tesão de você tocar guitarra e tocar com uma banda de rock, que era o The Fever. E eu toquei com o The Fever, todo gravado com o The Fever. Aquele disco foi... Gravamos num estudinho, era um estudinho, né? 6 canais se tivesse. Todo mundo tocando junto também, ela se vira, vê se dá para ir. Foi demais. Foi aí que você lançou a Jovem Samba, que era uma mistura da Jovem Guarda com a Jovem Guarda, isso, Mas você já era babulina? Já, foi na época da Jovem Guarda, foi na Jovem Guarda. Babulina você trouxe do Rio. O nome, Babulina, trouxe, não. Babulina é meu apelido por causa do rock and roll que Tim Maia cantava maravilhosamente, que chama Babalina. B-O-P Alena, mas falando rápido, soa Babulina. Agora, o Jorge... falando do Babulina, essa época, Tim Maia, você, antes de serem Jorge Ben e serem Tim Maia, como é que era? Vocês se conheciam, vocês tocavam... Como é que era a gangue? Eu conheci o Tim Maia tocando já, cantando inglês nas festas da escola, né? As festas juninas que tinha no Rio, na escola, ele tinha o grupo dele que tocava nas festas. Era maravilhoso, você vê. Ele já tocava rock, tudo em inglês, pô. Certo. E eu gostava, todo mundo gostava. E depois fui conhecer Erasmo, que tinha um conjunto também, né? Que chamava Snake, tocava com o Roberto. E aí conheci, era todo mundo lá do bairro que estudaram todo no mesmo bairro. Mas vocês se encontravam também para fazer outras coisas, além de shows e tal? Tinham... Não, depois que começou todo mundo a tocar, porque na época o Tim Maia foi para os Estados Unidos, foi o primeiro a ir para os Estados Unidos. E depois o Erasmo ficou parceiro do Roberto e eles ficaram parceiros eternos, como estão até hoje, né? E a gente só se encontrava depois de já ter gravado o disco, que a gente começou a se encontrar mais. Ô Jorge, dizem que algumas músicas suas podem levar a outras. Por exemplo, Dona Culpa ficou solteira, foi uma música que foi defendida pelo Caetano, em 79, se não me engano, nos festivais da Tupi. Dona Culpa seria mãe de W Brasil, que seria mãe de Engenho de Dentro, que seria mãe de Rabo Preso. Existe isso? É uma coisa consciente ou acontece assim ao acaso?
Elas são, não chega a ser consciente, mas é um pouco, né? Porque Dona Culpa foi, como eu disse, já antes já fazia esse estilo de Dar Brasil, que a Dona Culpa ficou solteira, né? São capítulos, né? Porque Dona Culpa tem uma história também, assim, tem um senso, assim, de frases, né? De frases, tem um senso de dizer, Dona Culpa ficou solteira, mas ninguém quis casar com ela. Aqui só se voa com duas asas, com a asa da ciência, né? E vai falando, ou com a asa da fé ou com a asa da ciência. Quem voar sem nenhuma das duas vai cair, se arrebentar, sem ter tempo para pedir clemência ou história para contar, castigo anda a cavalo. Como voar é para os anjos, já falava em anjos. Como voar é para os anjos e para os pássaros. Claro. Pássaros de pena, pássaros de aço. Liberdade, igualdade, fraternidade, é o seguinte, essas coisas todas. Agora, Engenho de Dentro é realmente alguma coisa que sobrou de W Brasil, segundo consta. Não, Engenho de Dentro, posso dizer, Engenho de Dentro é verdade essa história do Engenho de Dentro. Na minha época de soldado, que eu encarava o trem da Central do Brasil, e tem isso até hoje. Meus músicos suburbanos que moram na Piedade contam a mesma coisa. A Engenho de Dentro é o seguinte, estação, todo mundo entra aí eles já ficam de olho no pessoal que vai saltar Engenho de Dentro. É uma estação pertinha. Então, os caras que vão saltar Engenho de Dentro, eles já ficam de olho. Se não tiver, aí fica na porta. A porta abre e ninguém fica no sal. Vai saltar lá. É isso, né? Tá, vamos conhecer Realengo. Jorge, uma outra coisa interessante é que esse período todo da banda do Zé Pretinho, que vem com você há anos, essa coisa toda, seja tocando funk, seja tocando o ritmo que vocês tocavam samba, você manteve ali os metais, né? Essa foi uma das características, até numa época que ninguém punha metal no Brasil, você manteve. Ele era metaleiro. Já era metaleiro com esse buena. Você, como é que qual a importância dos metais? Por que você manteve os metais? Porque sempre tem um tromboninho. Os metais eu sempre mantive, então. Eu sempre gostei. Quando eu fiz a banda do Zé Pretinho, eu quis montar a banda, mas eu queria montar uma banda também diferente, né? Aí eu queria montar uma banda que tivesse tudo que eu falo na música. Que mistura bumbo com violino, teve violino elétrico, pandeiro, cuíca, trombone, ganzá, piano, guitarra e violão. Isso tudo eu queria montar na banda, que tivesse essa sonoridade. Que a banda, quando tocasse, soasse esses instrumentos todos. E eu consegui. E foi a primeira banda, eu acho, aqui do Brasil, que com 2 baixos, com 2 contrabaixistas. Que é uma coisa, tá aqui, o Escova está aqui, que é baixista, é difícil. Tocar 2 baixistas ao mesmo tempo. Tem que combinar os 2. Porque senão é muito difícil, né? Um tem que tocar sempre no espaço do outro. Tem que haver uma coordenação. Sim. Trocando do metal para o heavy metal, aqui no clipe que a produção nos deu, há 2 anos seus filhos, Tomás e Gabriel, eram fãs do heavy metal. Isso. Eles não gostam da sua música? Não, eles gostam da minha música, mas eles pedem para mim fazer sempre. Para mim pesar a música. Eles gostaram dessas guitarras? Eles gostaram das guitarras agora. Eles continuam ouvindo heavy metal? Eles continuam. Eu, por incrível que pareça, desde 2 anos, o mais velho sempre gostou de Van Halen, do som do Van Halen. Aí tem Metallica, tem essas coisas todas pesadas, eles gostam. Passaram por Raimundos. Mas tocar tudo. nem pensar eles. Não, tocar... Ninguém passa batido. Eu falei, bom, mas ninguém vai tocar nada. Não. Só ouve, só. Só ouve. E você acha que você é um pai legal? Você fala em outra entrevista, você teve uma infância muito feliz. Eu passo para eles, né? Claro que eu dou as broncas, mas sou enérgico, mas sou legal. Mas você curte ficar em casa, sair com eles, assim? Curto. Ir no futebol. Eles curtem sair com você? Curto, ficar com eles. E eles não curtem muito. Né? Isso não curto. Só na hora que precisa de trocado. Agora, você é muito supersticioso, diz que você não faz show de sexta-feira 13 de jeito nenhum, que você usa alfazema, que você só se veste de branco, você tem essa ligação com os anjos, com a alquimia. Não é superstição. Isso surgiu
a minha estreia lá era no Rio de Janeiro, agora, recentemente, no Metropolitan, no ano retrasado, ano passado, ano retrasado, porque era o show, a estreia do show ia ser uma sexta-feira 13. Sexta-feira 13, ninguém sai no Rio de Janeiro de casa, pouca gente, ninguém sai. Para ir a show na Barra da Tijuca. Imagina. Ninguém chovendo ainda. Eu falei, não adianta. Ninguém vai vir aqui. E aconteceu no dia 14, foi uma beleza, 14 e 15. Sim. Aí ficou isso. Mas você veste o branco, não, usa o perfume? A roupa da Banda Zé Pretinho é branca. Isso partiu de uma roupa branca para a Banda Zé Pretinho, além de ela dar um padrão legal, ela é uma roupa que, já sabe, ela tem que estar sempre... O músico tem muito dessas coisas, usa uma roupa para camuflar. Aí a branca não pode camuflar. A branca tem que estar limpinha, passadinha, não pode. Então é a roupa branca, está sempre aquela estética. Todinho de branco, todinho. Lindo e maravilhoso. Isso. Esperando ela chegar. E o alfazema que a gente usa, o alfazema vem do tempo dos egípcios, faraós já usavam alfazema. Serve para quê exatamente? O alfazema serve para clarear. E o alfazema é baratinho, mais barato que o perfume francês. Ô, Jorge, é verdade que você é pão duro? Não sou pão duro, eu sou até demais. É porque você falou do baratinho e me lembrei que eu já ouvi essa lenda, que você regula. É porque o alfazema, a produção é que compra, né? A produção é que compra, eles é que compram. E o alfazema realmente é melhor, todo mundo gosta, é uma água de colônia, estamos fazendo propaganda aqui da alfazema. Mas é uma água de colônia ótima. Jorge, e você disse que hoje o seu público são os netos dos seus amigos, que você toca para os netos. Eu acho que não há carreira que tenha permanecido e passado de geração a geração, como você vem passando na música brasileira. Olha, a sua capacidade de renovação do público é algo impressionante. Eu tenho visto, nos meus shows, agora no Olímpia, eu estava vendo o Jorginho, filho do meu amigo, tudo na faixa, era assim, 13 anos, 13 a 15. Aí todo mundo vem falar comigo, vem falar com o tio. Palheta, quer saber como toca a música tal, que guitarra que é. Isso não tem preço. Maravilha, e fala da música, o que quer dizer aquela letra. Isso é maravilhoso. E cada dia está assim, né? Você tem música carimbada que você não pode deixar de tocar? Aqui, primeiro. Bom, carimbada eu não posso deixar de tocar. As músicas que são antigas, que são novas hoje para eles, que eles gostam. Filho Maravilha, País Tropical, Taj Mahal, Chove Chuva, todo mundo canta junto. A música é de 20 anos. O pessoal de 13, 15 canta todinho. É maravilhoso. E as músicas novas, né? No show eu pergunto quem quer ouvir mais alguma coisa. Tem a música pedida, Alcarrol, que é uma música que é antiga, mas é nova, é do ano retrasado, Alcarrol. Engenho de Dentro e da Brasil é o Carro Forte. São as músicas fortes. Ô Jorge, você que é um artista de show, assim, essencialmente nos shows você consegue sempre um clima muito bom com a plateia. Por que você tem tão poucos discos gravados ao vivo? Os discos gravados ao vivo sempre houve esse problema de gravação. Esse que eu consegui gravar lá no Jazz Mania já foi difícil. Porque realmente aqui não tem ainda uma tecnologia para gravar ao vivo. Por exemplo, teve 2 músicas que tivemos que levar para o estúdio para poder endireitar, porque vaza muito, né? Tudo, o coro vaza na guitarra, a guitarra vaza no coro, o piano vaza. É muito difícil gravar, mas saiu, ao vivo lá saiu. Conseguimos fazer alguma coisa, botamos 2 músicas, a gente teve que usar os metais no estúdio, porque não... Foi um disco, inclusive, que deu um problema, ele era duplo, depois ficou simples, uma gravadora saiu por outra. Ele era, por exemplo, saiu edição limitada, 2.000 CDs duplos só. Sim. E aí, na época, a Polygram não deixou a Warner soltar o disco.
porque achou que ainda tinha música minha lá que eles não podiam soltar. Aí a Som Livre, um ano depois, soltou, mas edição limitada, duplo, o CD duplo. Aí o disco voltou novamente para a Warner, saiu como Mestre da MPB, só que o Mestre da MPB saiu um CD só daquele, saiu um CD gravado ao vivo, o número 1 só, o 2 não saiu, que é o outro. E saiu o Mestre da MPB, Jorge, que tem o W Brasil, tem Ela Mora na Pavuna e Mulher do 22, que são as músicas novas do disco. Jorge, nosso tempo está acabando. Eu gostaria de saber de você o seguinte: como é que com mais de 30 anos de carreira aí você encontra uma energia cada vez renovada para fazer shows aí de 2, 3, 4 horas, como a gente tem visto aí pelo Brasil? É uma coisa que também às vezes eu fico assim pensando também. Porque, juro, a produção me cobra isso, a produção fala, pô, o show está muito grande. Eu falei, mas eu tenho que cantar, senão não dá para cantar. Tem lá, são, ao todo, do show, 23 músicas. Aí eles acham que é muito grande, tem que cantar no máximo 17, só os sucessos. Eu falei, agora tem as músicas novas. Eu tenho que cantar pelo menos 4 músicas do disco novo, para saber, ó, esse é o disco novo, pô. E aí vai ver, dão 23, ontem foram 25 músicas com pedido do público, né, para cantar. 23 é coincidência, não? 23 não é uma coincidência, mas uma hora, para você fazer uma hora assim, 1h40, primeiro tempo. 1h40. Aí com bis dá 2h20, para poder cantar as 23, né? Para poder sair direito. Não posso cantar tudo rapidinho para não sair direito. Jorge, nós estamos no final do ano de 95. Alguma mensagem aí para 96? Não, eu queria dizer aqui também, antes para a Magnética, mas queria dizer assim, que eu fiquei contente aqui no Roda Viva, com a minha musa, Fernandinha Abreu, toda maravilhosa, esteve aqui. E que me dá essa energia, a Fernandinha Abreu. Quando eu vejo a Fernandinha Abreu cantar Jorge de Capadócia, quando eu vejo os Paralamas cantar a minha música Charles 245, cantar País Tropical, quando eu vejo o pessoal do Barão Vermelho, quando eu vejo o pessoal do Biquíni Cavadão cantar Chove Chuva, quando eu vejo o Skank, Cadê o Pênalti, esses grupos todos, né? Poxa, eu fico feliz da vida, isso me dá força para eu cada vez mais estar na estrada. Quando eu vejo Cidade Negra falar que me adora, Chico Sainz, entendeu? Tá aqui, poxa, me prestigiando, Escova, entendeu? Isso aqui não tem preço, eu estou emocionado falando, mas é verdade. Então, muito obrigado, Jorge, por sua participação aqui no Roda Viva. Eu gostaria muito de agradecer a nossa bancada. Jorge Ben é nosso rei. Exato, Jorge Ben é nosso rei. De agradecer muito a presença dos nossos entrevistadores. Gostaria de, com a alegria do Benjó, desejar um bom Natal para todos os telespectadores. Feliz Natal! Feliz Natal! Roda Viva. E lembrar que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira. Agradecendo a vocês todos. Muito obrigado a vocês todos. Uma boa semana, uma boa noite. A família agradece. Salve simpatia!